Olá pessoal, eu sou o Fabiano, sou advogado, consultor na área trabalhista e previdenciária. No Infolex Play de hoje, eu gostaria de trazer mais um assunto para conversar com vocês. Naquele mesmo contexto de medidas preventivas de enfrentamento aos efeitos da propagação do Covid-19, a medida provisória número 927, ela prevê, no seu artigo 15, a suspensão de exigência administrativa em segurança e saúde do trabalho. Então, durante este período de calamidade pública decorrente do coronavírus, haverá suspensão de exigências administrativas no que tange à medicina e segurança dos trabalhadores. Neste caso, os exames que ficariam aí suspensos seriam os exames médicos ocupacionais. E eu vou falar para vocês brevemente o que se entende por exames médicos ocupacionais. Eu vou falar um pouco sobre os obrigatórios, existem outros exames, mas vou dar alguns exemplos. Nós temos os exames médicos admissionais, que são realizados no momento da admissão do trabalhador, para testar a aptidão do trabalhador para exercer aquele cargo. Temos também o exame médico periódico, que é realizado periodicamente, de acordo com o caso, com o intuito de avaliar e diagnosticar eventualmente algum problema de saúde do trabalhador que está atuando na empresa. Temos também o exame médico de troca de função, para constatar que aquele trabalhador está apto para exercer aquele novo cargo. Temos também o exame médico de retorno ao trabalho, decorrente de algumas situações onde há o afastamento do trabalhador, no caso de gravidez, doenças, acidente do trabalho, quando o trabalhador sofreu um acidente do trabalho e ele se afastou, e até mesmo afastamentos superiores a 30 dias. Então é necessário que haja o exame médico de retorno ao trabalho. A exceção se aplicaria a férias, por exemplo, que é desnecessário o exame médico de retorno ao trabalho. Mas os demais afastamentos superiores a 30 dias, a gente deve realizar o exame médico de retorno para constatar que o trabalhador está capacitado para retomar as suas atividades dentro da empresa. E também temos os exames médicos demissionais, que também fazem parte dos exames médicos ocupacionais. Esse eu vou falar um pouquinho mais adiante, porque ele vai receber um tratamento um pouco diferente dos demais exames médicos ocupacionais. Então, como eu disse, a medida provisória ela suspende a exigência destes exames. Mas para que isso aconteça, existem regras, e essas condições deverão ser observadas. Esses exames serão feitos, mas eles serão feitos em até 60 dias após a cessação do estado de calamidade pública. Então, após o término do estado de calamidade pública, a empresa terá 60 dias para fazer a realização desses exames que não foram feitos nessa ocasião. Entretanto, caso haja risco à saúde do trabalhador, o médico responsável pelo PCMSO, ele poderá encaminhar o trabalhador a fazer o exame. Lembrando, pessoal, que suspensão não quer dizer que a empresa ela esteja desobrigada a fazer. A empresa está desobrigada a fazer nesse momento. Ele deverá ser feito o exame em uma outra ocasião, como eu falei, até 60 dias após o encerramento. Mas as empresas que estão em atividade, nada impede que sejam feitos os exames caso os trabalhadores continuem exercendo as suas atividades ou até mesmo as clínicas estejam aí realizando os exames. Então, não há um impedimento, mas eles podem ser suspensos. Tá? Temos também a questão do exame médico demissional. Esse recebeu um tratamento um pouco diferente. Esse exame, que é realizado na demissão do trabalhador, ele fica, nesses casos, dispensado. Quando? Quando houver um exame médico ocupacional, que já tenha sido feito, dentro de um prazo inferior a 180 dias. Ou seja, podemos aproveitar o exame médico ocupacional para fins de demissão. Então, o exame médico demissional, ele deve ser feito. E ele estaria dispensado quando? Quando o trabalhador realizou um exame médico demissional, por exemplo, um exame médico admissional, um exame ocupacional, no sentido de troca de função ou até mesmo um periódico, e aí ele seria suficiente para substituir o exame médico demissional. Lembrando que a falta do exame médico demissional pode trazer riscos à empresa.
pois o objetivo do exame médico demissional é constatar que o trabalhador não adquiriu uma doença relacionada às funções que ele desempenhava na empresa. Então, é uma segurança para a empresa. Então, o empregado ele pode, em um determinado momento, ele pode alegar que ele adquiriu uma doença, um agravamento de uma doença decorrente do trabalho que ele exercia dentro da empresa. E o trabalhador pode recorrer à via judicial, ele pode requerer a reintegração, ele pode requerer uma indenização. Então, são riscos inerentes a essa situação. Então, a empresa pode ficar dispensada caso tenha feito um exame ocupacional com prazo de 180 dias, até 180 dias, pode ser aproveitado, mas também nada impede, dentro da possibilidade, que seja realizado o exame médico demissional, até mesmo por cautela e garantia da empresa. Neste mesmo contexto, a medida provisória, no próximo artigo, o artigo 16, ela também traz lá sobre os treinamentos. Então, ficaria suspensa, aí nesses casos, ficaria suspenso os treinamentos que são obrigatórios decorrentes das normas regulamentadoras. Então, de acordo com a atividade da empresa, existem normas regulamentadoras que dispõem sobre aquela relação de trabalho, sobre aquele tipo de atividade. E existem regras onde a empresa ela deve oferecer treinamentos a esses trabalhadores. Então, para cada situação específica, haverá a suspensão da realização desses treinamentos aí durante o estado de calamidade pública. Então, é uma outra situação que a medida provisória traz aí de suspensão de exigências administrativas no que tange à medicina e segurança do trabalho. No entanto, também, para esse último caso, ele tem regras. Esses treinamentos eles deverão ser feitos em um outro momento, que seriam em até 90 dias após o encerramento do estado de calamidade pública. Então, eles serão feitos, mas eles têm um prazo, até 90 dias após o encerramento do estado de calamidade pública. Entretanto, a empresa estaria autorizada também a viabilizar a realização de treinamentos à distância, ensino à distância, como EAD, por exemplo. Então, cabendo ao empregador observar aí o conteúdo, se seria prático, enfim, para que ele garanta que esse treinamento ele satisfaça a necessidade de exigências das normas regulamentadoras para a sua atividade. Então, é uma opção que o empregador tem. Ainda temos também a questão da CIPA, que fica permitida a manutenção das comissões internas de prevenção de acidentes, que é a CIPA, e também ficaria nesse meio tempo de calamidade pública suspenso eventualmente algum processo eleitoral que esteja em curso. Temos também as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, como eu já falei, a outra medida provisória que também trata sobre medidas de enfrentamento ao Covid-19, ela ressalta que mesmo durante o período onde há suspensão dessas exigências, os empregadores eles estão sujeitos a observar regras previstas nas normas regulamentadoras, ou seja, observar regras de segurança e saúde do trabalho. Então, o empregador ele não está dispensado no que tange à medicina e segurança do trabalho. No entanto, há observações, essa situação de suspensão e algumas condições para que isso aconteça. Eu espero ter esclarecido esse assunto também para vocês. Obrigado, aguardem um próximo vídeo. Até mais.